Bom, então, retornando aqui, nós estávamos agora começando a discutir, já tínhamos começado a discutir, mas vamos começar a aprofundar mais a discussão das massas dos quarks, né? Então, nós tínhamos já trabalhado as massas dos leptons através dos acoplamentos de Yukawa dos leptons, né? Agora, os quarks... Uma pergunta só para inicial. Eu digo, o Higgs, a base de tudo, né? Como é que você vê essa coisa da universalidade do Higgs? Esse Higgs que você botou o Higgs deu. Isso. Não matou a eletrofraca. Ele seria, só ele que daria massa, ou teriam outros Higgs que apareceriam? Assim, quer dizer, o Higgs não é uma coisa, existe uma família de Higgs. Não, depende. O Higgs não é, esse Higgs não é universal. Por exemplo, se você quiser introduzir massa para os neutrinos, nós não fazemos isso no modelo padrão. O modelo padrão trabalha com neutrinos sem massa, mas se a gente fosse introduzir massa para os neutrinos, a gente teria que colocar uma outra família de Higgs, já não daria para fazer esse Higgs duplete, teria que introduzir um triplete de Higgs. Então, vamos dizer, esse Higgs que nós colocamos no modelo padrão é o mínimo possível, é o Higgs mais simples possível, que vai dar massa para os bósons vetoriais intermediários e vai dar massa para os quarks e elétrons carregados. Com esse Higgs você resolve essas questões. Mas se você quisesse, por exemplo, introduzir neutrinos massivos, aí você teria que mexer, introduzir outros Higgs. A supersimetria também. A supersimetria também. Então, mas o Higgs não é uma coisa universal. Quer dizer, a ideia do Higgs, sim, é uma ideia universal. Mas, assim, o setor de Higgs, você pode alterar profundamente o setor de Higgs. Se você vai para uma grande teoria de grande unificação, aí você já vai introduzir Higgs na representação disjunta. Então, o setor de Higgs é muito circunstancial, ele não é uma coisa fixa, fechada. Mas isso não, assim, não depõe um pouco? Assim, o grande problema do modelo padrão é o setor de Higgs, né? Mesmo que seja no Higgs só, a gente já viu, o próprio potencial do Higgs é criticado. Qual é a origem do potencial do Higgs? Qual é a origem da massa do Higgs que a gente viu? A massa do Higgs é quando a gente colocou aquele termo, né? μ2, né? Na massa, no potencial de Higgs, na μ2 φ. Mas depois que a gente fez a quebra espontânea da simetria, né? Esse μ2 aqui, ele vem corrigido, né? Tem alguma coisa do tipo μ2 mais raiz quadrada, né? Aí vai ser 3 raiz quadrada de 3 lambda V2, onde esse V2 aqui é menos μ2 sobre lambda. Aí acaba, né? Quer dizer, então, no setor, a massa do Higgs acaba, aí quando a gente substitui isso aqui, acaba dando menos 2 μ2 φ. Então, a massa do Higgs, na verdade, ela já está colocada aqui. Quer dizer, nós não geramos uma massa para o Higgs, a massa do Higgs já é a massa que está no potencial, então ela já vem colocada no potencial. Então, isso aí é uma crítica severa. A massa do Higgs ela já é dada à mão, ela já entra de bônus no modelo. Mas aí eu até compreendo como um modelo, já que ele é dono da teoria, ele pode ter alguma... Sei. Né? Então ele bota massa. Mas ainda é um parâmetro de cópia. Tudo bem, mas eu acho dele, eu pergunto o seguinte: quando o sujeito trabalha com teoria física, a universalidade é uma coisa, na grande teoria, é essencial, né? O espaço é curvo em todos os lugares, né? E daí o fato de só ter famílias de Higgs, ajustes. A outra coisa que eu só estou perguntando, porque essa é a última aula que eu pergunto, outra coisa que eu perguntaria é o seguinte: quando você termina o modelo padrão em S2/1 e acaba abelhando, esse abelhando você trabalhou numa lagrangiana, fez as derivadas covariantes e mostrou que as derivadas eram abelianas. Isso. Agora, quando você olha, você não olhou a parte a parte homogênea, que se chama a realidade ambiente. Sei. Se você pegasse o S2/1
Ele teria uma identidade biática. Certo, certo. Se você pegar um só, você vai ter outras identidades biáticas. Duas físicas diferentes. Então, porque quando você sai do S2 para o 1, você pegou uma lagrangiana, fez quebra espontânea e caiu numa coisa lá que você está chamando de 1. Mas a parte de Bianchi, ela é independente disso. Certo, Então, o Bianchi, ele recebe a simetria 1 ou recebe a simetria de 2 Você tem o Bianchi do S2 1, né? Não deixa de ter. Mas quando tem a quebra da simetria e a gente escreveu tudo em função de duas derivadas covariantes, a derivada covariante associada ao Z, né? A derivada covariante associada ao A, ou seja, a gente escreveu uma derivada covariante com Z e A, e a carga do Z, a carga do A, a carga do Z, e o 1 associado ao fóton e o 1 associado ao Z, que é quebrado espontaneamente. Mas aí agora... Hoje o 1 associado ao W. O associado ao W, mas o W funciona como matéria. Mas a gente, na verdade, colocou o 1 associado, a gente definiu a nossa derivada covariante, né? Colocando aqui a carga eletromagnética do AMI, e aqui a gente colocava o IG, a carga fraca do ZMI. Então o que a gente pode fazer agora é construir identidade de Bianchi para esse AMI e para esse ZMI, que são, na verdade, os dois U's que sobraram para a gente. Só que esse 1 aqui é quebrado espontaneamente, é quebrado pelo termo de massa. Mas a gente pode construir um Bianchi para ele também. Mas então a identidade física seria do 1. Seria o 1, a que sobra depois. Vai sobrar para nós aqui. Exatamente. Vamos lá então. Nós estamos falando das massas, né? Então a gente fez o seguinte, nós tínhamos um setor de 4. Então nós temos os 4 no setor left, né, da família I. Nós estamos falando da família 1, 2 e 3. Né? Então nós tínhamos adotado essa notação, colocávamos aqui em cima o que a gente chamava de P left e aqui embaixo o N left, quer dizer, o quarto, carga 2/3, carga menos 1/3. Essa era a nossa anotação. Aí, os singletes de S2 seria o P right, família I, e o N right na família I. E aí nós introduzimos na aula passada os acoplamentos de Yukawa. Então, nós temos visto que é preciso introduzir o Higgs. Além do Higgs Φ, é preciso introduzir o Higgs Φc, que conjugado de carga. Aqui na nossa notação, né, nós tínhamos anotado Φ já na escolha do gauge com o qual nós estamos trabalhando, 0, e aqui V mais H. Esse é o nosso Higgs. E o Φc, a gente tinha visto, né, aparecia aquela matriz I sigma I, que acabava sendo V mais H e 0. E aí nós temos visto que esse Higgs aqui, ele dá massa para o quarto superior, e esse Higgs aqui dá massa para o quarto inferior. Então nós tínhamos acabado escrevendo o seguinte, nós tomamos os acoplamentos de Yukawa dos Higgs com os quartos, né, como sendo matrizes que vão misturar as famílias. Por que nós misturamos as famílias? Nós já tínhamos dito também por causa da estrutura que vinha lá desde o âmbito de Cabilo, onde as famílias, né, o âmbito de Cabilo mistura os quartos da família inferior. Então nós vamos introduzir o seguinte, vou colocar assim, uma constante de acoplamento de Yukawa para o quarto, vamos chamar de YT, que é para o quarto superior, né, IJ. Aí aqui nós temos, né, vamos dizer assim, o quarto left I amarrado, temos aqui o Φc e aqui o P right short. Então isso aqui, colocando, daria massa para o quarto superior, para o quarto P, seria o quarto U, o quarto C ou o quarto T, né? E tínhamos a matriz de massa, e dentro temos um acoplamento de Yukawa para os quartos inferiores, que é feito por φ. Então aqui nós tínhamos a matriz de acoplamentos de Yukawa, que mistura as famílias, né? Aí aqui temos de novo Q left I
Aí aqui temos o do grade de Higgs, e aqui nós temos o N White J. Então, o que é fundamental aqui para nós é ver que nós temos matrizes, claro, sempre isso aqui mais o conjugado hermitiano e mais o conjugado hermitiano. Então, lembrando o seguinte, as famílias de quartos, né, as famílias de Lepton não se misturam. Então, os acoplamentos de Yukawa são diagonais nas famílias. Né? Nós não temos massa por neutrinos, temos apenas massas por 3 quartos, e não há mistura. Devido já ao que se sabia do ângulo de Cabilo, então nós misturamos as famílias através do acoplamento de Yukawa. Então o acoplamento com o Higgs, ele faz mistura de famílias. Muito bem. E aí nós já tínhamos visto que ao fazer essa, pegando aqui embaixo, né, quando a gente colocar, vai valer a mesma coisa aqui em cima, mas pegando aqui embaixo, só para a gente ter uma ideia, pegando aqui a matriz de acoplamentos, aqui nós temos o quarto superior left e barrado, quarto inferior na quiralidade left, aí aqui nós temos 0, V mais H, e aqui nós temos o quarto inferior right J, mais o conjugado hermitiano. Então o termo de massa que vai vir para nós aqui vai ser o valor de vácuo, né? O valor de mínima energia do Higgs, o acoplamento de Yukawa e os quartos. Então nós temos duas matrizes de massa. Nós temos a matriz de massa, né, dos quartos superiores, os quartos T, e a matriz de massa para os quartos inferiores, que é a matriz de massa para os quartos E. Então, aqui vai aparecer, no dado superior vai aparecer a constante de acoplamento de Yukawa, do P e J, vezes V. Então, isso aqui vai fazer o papel, vamos colocar assim, da matriz de massa P e J, a matriz de massa que mistura as famílias, aqui, no quarto superior. E depois nós vamos ter a matriz de massa que mistura as famílias dos quartos inferiores. Vou colocar aqui Y, N, e J, V, e aqui a matriz N e J. Então, nós sabemos que os quartos físicos, né, as grandezas físicas, são aquelas grandezas que vão dar a diagonalização da matriz de massa. O que nós temos até agora são aqueles quartos que nós chamamos de quartos autoestados de Gauge. Então, os quartos que estão colocados aqui, eles têm números quânticos bem definidos, né, dentro do SU2. Então, nós temos os quartos que são SU2 vezes o 1. Então, esses quartos que estão colocados aqui, né, os quartos P left e depois os quartos P right e N right, eles têm transformações de Gauge bem definidas. Então, as cargas SU2, eles são autoestados das cargas de SU2 e das cargas de 1. Eles são autoestados de carga bem definidos. Agora, a matriz, quando tem a quebra da simetria, a gente tem a mistura das famílias. A gente coloca as constantes do Yukawa, né, e temos as misturas de famílias. E aí, então, a matriz de massa faz a mistura das famílias. Então, nós precisamos definir aqueles quartos que são os quartos físicos, são aqueles que são autoestados da matriz de massa. Então, eu teria que ter aqui a matriz de massa, aqui é NN, né, é left com left, aqui vai ser P left com P right. Então, os quartos superiores e os quartos inferiores, eles têm matrizes de massa, que nós precisamos diagonalizar. Então, essas matrizes de massa aqui, simplesmente, elas não são nem hermitianas, elas são complexas. Então, matrizes complexas. Acho que o ponto de reflexão que é importante ter aqui, quer dizer, qual é o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui que é bem diferente do setor de elétricos, é que no setor de elétricos nós não temos as misturas. No setor de quartos nós vamos querer ter as misturas porque nós já sabemos
pelos trabalhos de Cabibbo lá da década de 60, que os quartos D e S eles se misturam. A gente já tinha explicado esse mecanismo, né? Que era o mecanismo, né, que mostrava que a gente tinha o quarto U definido aqui, e aqui a gente tinha os ângulos de Cabibbo, cosseno de θ Cabibbo, U mais seno de D mais seno de θ Cabibbo, S. E com o quarto C, menos seno de θ Cabibbo D mais cosseno de θ Cabibbo S. Sabendo que o ângulo de Cabibbo, né, é um ângulo pequeno, está na faixa dos 13 graus, eu acho que se eu me lembro bem, é aproximadamente 13,2 graus. Então o cosseno é bem maior do que o seno. Então o parceiro do quarto U está bem centrado no quarto D, porque esse cosseno é quase 0,99 e esse seno é pequeno, porque o ângulo é de 13 graus. Cosseno grande, seno pequeno. Então aqui domina o quarto D e aqui domina o quarto S. O parceiro do quarto C é o S, o parceiro do quarto U tem uma pequena componente de S e aqui tem uma pequena componente de D. Então essa é a ideia de Cabibbo. Então os quartos inferiores se misturam. Como nós temos misturas então de famílias que são autoestados de Gauge, os quartos D e S são autoestados de Gauge porque estão em dupletes diferentes, agora eles estão misturados, deveriam se misturar. Então por isso nós introduzimos, em geral, acoplamentos de Yukawa que são matrizes, são matriciais. Nós não introduzimos um acoplamento de Yukawa para cada família. Nós misturamos as famílias e depois vamos diagonalizar. Vamos ver o que vai acontecer. Então nós precisamos, né, diagonalizar essas matrizes aí. Mas essas matrizes não são hermitianas. São matrizes complexas. Matrizes hermitianas, nós sabemos, a gente pode diagonalizar por transformações unitárias. Essas matrizes são matrizes complexas em geral. Então vamos abrir um parênteses agora, que é um parênteses, vamos assim, de cálculo matricial, de análise matricial. Então, parêntese, né? Vamos dizer assim, álgebra matricial. Que é um teorema, na verdade, uma generalização do teorema espectral, que diz para nós o seguinte: nós sabemos, pelo teorema espectral, né, nós temos o teorema espectral das matrizes hermitianas, né? Teorema espectral para as matrizes hermitianas, eles nos dizem que se eu tiver uma matriz hermitiana genérica, toda matriz hermitiana, né, ela tem elementos, né, os autovalores dela são todos reais, e elas podem ser diagonalizadas por transformações unitárias. Então tem uma transformação unitária que vai atuar na minha matriz. Tá certo? Que vai me levar essa matriz aqui a uma forma diagonal, onde essa diagonal, claro, é real, porque a matriz é hermitiana, os autovalores são reais. Então esse é o teorema espectral para as matrizes hermitianas. Só que agora a gente tem uma matriz, nós temos uma espécie de um teorema espectral, né? É um teorema espectral, quer dizer, a generalização, vou colocar assim, a extensão do teorema espectral para matrizes complexas. Esse teorema espectral nos diz o seguinte, que toda matriz complexa, uma matriz complexa genérica M, ela pode ser levada para uma forma, para matrizes complexas, né, vamos dizer assim, não singulares. Ou seja, não tem autovalores nulos, né? Autovalores não nulos.
Então, o teorema espectral nos diz que toda matriz complexa pode ser levada para uma forma diagonal complexa, que podemos botar uma matriz SR, por meio de duas transformações unitárias diferentes. Uma transformação unitária pela esquerda e uma transformação unitária pela direita. Essa matriz aqui pode ser levada a uma forma diagonal, onde essa matriz diagonal é real, matriz diagonal positiva. Então, toda matriz complexa vai poder ser, por meio de duas transformações unitárias distintas, por isso se chama transformações biunitárias, porque tem unitária na esquerda e unitária na direita, pode me trazer essa matriz com uma forma, se ela não tiver determinante nulo, se todos os determinantes forem diferentes de zero, vai me trazer essa matriz com uma forma diagonal positiva. Então esse é o teorema da transformação chamada biunitária. Vamos trabalhar um pouquinho isso para a gente depois voltar. Esse é rapidinho para a gente fazer. Podemos fazer o seguinte, vamos escrever, ver o que a gente vai pegar uma matriz complexa. Bom, só lembrar uma coisinha aqui do números complexos. Quando eu tenho número complexo, eu posso escrever um número complexo como sendo um módulo dele e uma fase. É a representação polar que a gente dá para o número complexo. Então ele tem uma fase, tem um número complexo, aqui não, um módulo, um número real e uma fase. Isso é um número complexo. No caso de uma matriz complexa, vamos primeiro mostrar o seguinte, que toda matriz complexa genérica pode ser escrita no lugar de um número real aqui, eu vou ter uma matriz hermitiana. E no lugar dessa fase aqui, eu vou ter uma matriz unitária. Então a gente está mostrando que uma matriz complexa pode ser escrita como sendo um produto de uma matriz hermitiana, pode ser decomposta dessa forma, por uma matriz unitária. Então é a generalização da forma polar, a forma polar dos números complexos. Então a gente pode sempre fazer essa transição aqui. E isso aqui vai nos ajudar a entender esse problema. Vamos ver então o seguinte, como é que eu posso fazer isso? O que a gente faz aqui no caso do número complexo? A primeira, se a gente pegar Z estar, a gente cancela a fase e a gente obtém módulo de Z ao quadrado. E aí se eu pegar módulo de Z a menos 1 e multiplicar por Z, eu obtenho a fase. A generalização de uma fase é uma matriz unitária. Então, a fase numérica do mundo matricial acaba sendo uma matriz unitária. É uma matriz unitária. Por quê? Vamos ver, quais são os autovalores de uma matriz unitária? Eu tenho uma matriz unitária. O problema de autovalores dela é esse, autovalores da matriz unitária. Vamos pegar o conjugado hermitiano dessa pessoa. O Dagger, lambda estar, V. Se eu pegar lá em cima e multiplicar a primeira equação por V Dagger, né? U Dagger, eu faço isso aqui, V Dagger o Dagger, né? Então aqui eu vou ter, vou botar aqui, vamos fazer o seguinte, vou pegar só, quero ver uma relação, vamos fazer o certo, vamos dizer que eu pegue essa relação aqui, eu peguei o conjugado hermitiano dessa relação aqui. Isso, vamos dizer o seguinte, se aqui eu multiplicar por, vamos pegar isso aqui, V Dagger, isso aqui vai me dar identidade, claro, essa matriz é unitária, vai me dar V Dagger V. E aí aqui eu vou estar multiplicando por V Dagger V. Né? Isso, eu vou estar por V Dagger V. Vou fazer então assim, peguei essa equação que me definiu o problema de autovalores e multipliquei por V Dagger U V. E aqui eu vou ter lambda V Dagger V.
Só que V d'água no d'água é lambda estar, é isso aqui, é V d'água. Então eu vou produzir do lado de cá, V d'água é V, porque a matriz é unitária. E do lado de cá eu vou produzir o módulo de lambda ao quadrado, V d'água é V. Então o módulo de lambda é igual a 1. Então está certo, toda matriz unitária tem seus autovalores com módulo 1. Portanto, os autovalores têm a forma de uma fase. Então, os autovalores de uma matriz unitária são fases. Toda matriz unitária colocada na forma diagonal vai ter autovalores que são fases. Então, a fase, né, isso aqui é para um número complexo. O que vai substituir a fase, no caso do número complexo, é a matriz unitária. Então, esse teorema aqui, quer dizer, esse teorema, essa decomposição é, na verdade, a generalização matricial dessa. Número complexo, matriz complexa. Módulo é um número real. Vira aqui uma matriz hermitiana. Então, a matriz hermitiana é a generalização de números reais. Fase vira matriz unitária. Então, é isso que a gente tem que ver como fazer. E aí a gente vê aqui como é que a gente obtém essa fase. É multiplicando o número complexo à esquerda, né? Pelo seu complexo, pelo inverso, né? Do seu módulo. Então vamos lá. A gente pode pensar que é o seguinte: quando eu produzir o módulo de Z, é Z estar. Então vamos pegar essa matriz aqui, M, N'. Vamos definir essa matriz aqui, esse objeto. Essa matriz aqui, ela tem, vamos ver rapidamente, ela tem, vamos ver o problema de autovalores dessa matriz. Eu tenho essa matriz atuando em autovetores V, vai me dar autovalor lambda de V. Se eu multiplicar a esquerda por V d'água, eu vou ter V d'água, M, N d'água, V, igual a lambda V d'água, V, que é lambda módulo de V ao quadrado. Muito bem. Agora eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira: isso aqui é N d'água, V d'água, vezes M d'água, V. Vamos ver se isso aqui V d'água, V d'água, M d'água, V. Então, do lado esquerdo é módulo de M d'água V ao quadrado. Do lado direito é lambda, módulo de V ao quadrado. Então, isso é positivo, então lambda é positivo. Então, essa matriz aqui tem a seguinte propriedade: os autovalores dela são maiores do que zero. Vamos supor que eu estou estudando os autovalores, porque vamos supor que essa matriz M seja uma matriz não singular. Então, M d'água é uma matriz positiva definida, os seus autovalores são positivos. Então, essa matriz aqui só tem autovalores positivos, segundo isso aqui. Então, eu vou definir essa matriz da seguinte maneira: como ela só tem autovalores positivos, estou fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui. Z estar é M d'água, é módulo de Z ao quadrado. Eu vou dizer que isso aqui é uma matriz H. Essa matriz é hermitiana. Se eu tirar o conjugado hermitiano disso aqui, vai ficar M d'água, que é M d'água. Então essa matriz é hermitiana. Então essa matriz é hermitiana e positiva. Positivo definido. Então eu vou chamar essa matriz aqui de uma matriz H2, que é hermitiana. E essa matriz pode ser, então, se ela é hermitiana, ela pode, então essa matriz aqui como um todo é hermitiana. Então ela pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Então vamos dizer que eu tenho um R, N d'água, posso botar assim, R d'água, N d'água, R, é igual, então isso aqui é uma matriz, vai ser diagonalizada. E quando ela for diagonalizada, a diagonal dela é totalmente positiva, que vai ser essa matriz aqui. Então eu vou chamar essa matriz aqui diagonal de H, diagonal, HD, H diagonal. Então essa matriz aqui, e essa matriz aqui, ao ser diagonalizada, ela tem autovalores positivos na diagonal. Por isso eu estou colocando ao quadrado. Toda a diagonal dessa matriz é positiva. Então, essa matriz aqui, na verdade, eu posso imaginar que isso aqui é R d'água,
H2R. É isso que eu estou fazendo aqui. NM d'H é H2. Então eu posso escrever isso aqui como sendo R d'H, H, R, R d'H, HR. Matriz R é uma matriz unitária, então eu tenho a identidade aqui. Então essa matriz aqui, que é um quadrado, né? Uma matriz hermitiana definido positiva, eu posso escrever essa matriz, quer dizer, na verdade essa matriz é um produto de duas matrizes hermitianas, o quadrado é uma matriz hermitiana. Então essa matriz aqui é a matriz que está diagonalizando, quer dizer, essa matriz aqui diagonalizada é essa aqui. Então eu posso escrever o seguinte: R d'H, H, R é essa matriz diagonal 2. Isso é o H. Claro, como eu tenho H2, vai dar isso aqui, é o quadrado 2. Então a matriz H, nessa matriz H, ela está fazendo o papel do módulo de Z. O módulo de Z ao quadrado é isso aqui. É quando eu multiplico Z por Z estar. Módulo de Z seria a matriz, né? Quer dizer, como essa matriz tem H, essa matriz é positiva definida, então todos os autovalores dela, ela é hermitiana, ela é positivo definida. Então eu vou dizer que essa matriz R, né? Essa matriz H2, né? Quer dizer, eu boto uma matriz H2, eu estou dizendo que isso aqui é o quadrado de uma matriz H. Então uma matriz H é uma matriz H, é isso que eu estou dizendo. Onde H é hermitiana. Se H é hermitiano, seus autovalores são reais. H ao quadrado, se os autovalores de H são reais, os autovalores de H ao quadrado são positivos, que é o quadrado de números reais. Então é isso que eu estou fazendo. Então eu sei quem é essa minha matriz H. Eu sei quem é meu módulo. Então eu vou escrever o seguinte: H vai ser R, vou inverter essa relação. R, H, diagonal 2, R d'H. Então isso aqui está fazendo o papel do módulo de Z. Que está fazendo, é esse que está fazendo o papel dessa matriz aqui hermitiana. Então, deixa eu apagando isso aqui. Então vamos em frente, a gente já está terminando essa discussãozinha. Então agora o que eu preciso fazer para tirar a matriz unitária, né? Então, a gente está vendo o seguinte: se eu multiplicar, eu não estou dizendo que eu conheço isso aqui não, esse H aqui eu chamei por coincidência. Estou dizendo que eu estou pegando direto a matriz M e que eu estou escrevendo a matriz M dessa forma. E que a matriz M tem autovalores, ela tem autovalores positivos e reais, claro, positivos. Então eu estou imaginando como essa matriz hermitiana, que ela é o quadrado de uma matriz hermitiana H. Autovalores reais, portanto H2 vai ter autovalores positivos. Então a gente definiu quem é H. Então se eu pegar agora H menos 1 e multiplicar por M, então eu estou pegando essa matriz, eu estou fazendo isso aqui, pegando H menos 1 e multiplicando por M. Então essa matriz aqui, vamos ver se isso aqui é unitário. Então vamos tirar isso aqui vezes o conjugado hermitiano dela. H menos 1 M tá. Então, bom, quem é H menos 1? Invertendo essa matriz aqui, vai ser inverter isso aqui. R d'H já é R menos 1, então vai ficar R aqui. H, diagonal, a menos 1. E R é menos 1, que é o R d'H. Vezes R. Então, esse aqui é o primeiro termo. H menos 1, inverte essa matriz, quer dizer, inverter isso aqui, multiplicar por M. E aqui tirar o conjugado hermitiano. M d'H, e agora H menos 1 d'H. Só que H é hermitiano, então o d'H dela é ela mesma. Vamos botar H aqui, vai ficar R, H, diagonal, R d'H. Então isso aqui é isso aqui. Então isso aqui é H menos 1, isso aqui é H menos 1 vezes M, e isso aqui é H menos 1 M d'H, vai ficar M d'H vezes H a menos 1 d'H. Mas a matriz hermitiana, então, quer dizer, o inverso, o conjugado hermitiano do inverso é o inverso do conjugado hermitiano. Mas como a matriz é hermitiana, então H menos 1 d'H é igual a H menos 1. Então, por isso que eu repeti aqui o H menos 1.
Fica NW, isso aqui. Muito bem. Agora a gente começa a juntar as coisas aqui. Ficou R, H, D, tio menos 1, R W, N, N W, R, H, D, H diagonal, R W. Então, olha só, isso aqui está me dando H2. Por isso aqui me diagonaliza. Isso aqui vai estar justamente me dando H diagonal tio ao quadrado. Isso aqui, ó. E aí, essa matriz aqui cancela essa com essa. Menos 1. Esqueci de botar essa menos 1. E aí, essa aqui cancela. E aí sobra, no final, RW, que é unitária, identidade. Então, o que a gente mostrou é o seguinte, que essa matriz H, aqui, repare isso. Então, a gente pegou H menos 1, M, e mostrou que essa matriz é unitária. Então, essa matriz aqui é uma matriz unitária 1. Ela é unitária. Mostrei que ela é unitária. Então, a minha matriz M, que é complexa, ela vai ser essa matriz hermitiana vezes a matriz unitária. Então, com essa demonstração aí, a gente acaba mostrando que toda matriz complexa que não tem autovalores zero, né, a matriz M aqui, ela pode ser escrita como sendo uma matriz hermitiana vezes uma matriz unitária, onde, observe bem, essa matriz hermitiana é positivo definida. A gente sabe que essa matriz tem essa estrutura aqui. R, HD, tio, RW. Onde essa matriz aqui, por construção, ela é positiva. Porque eu peguei essa matriz aqui, eu peguei a raiz quadrada dessa matriz. Essa matriz aqui tem autovalores todos positivos. Eu tirei a raiz quadrada dessa matriz. Então, essa matriz aqui, HD tio, é uma matriz positiva. Ela não só é uma matriz, a diagonal de uma matriz hermitiana, mas ela é positiva definida. Porque eu já escrevi a matriz H para ser, na verdade, a raiz quadrada dessa matriz aqui. Essa matriz aqui dá a diagonal toda positiva, então é tudo quadrado. Então, eu tiro, na verdade, eu construo a matriz hermitiana, né, a partir dessa aqui. Eu vou construir uma matriz hermitiana que tem todos os autovalores positivos. Esses HDs aqui são as raízes quadradas desses números positivos. Então, essa matriz aqui é toda positiva. Então, essa matriz RH aqui, ela é uma matriz hermitiana que guarda essa relação. A matriz diagonal dela é positiva. Então, feito isso, a gente chegou. Primeiro, mostrou que a matriz complexa é uma matriz hermitiana com diagonal positivo e uma matriz unitária. Então, eu posso fazer aqui agora o seguinte. Eu posso pegar essa matriz R aqui e multiplicar. Então, nós chegamos a essa relação aqui. M é igual a R, H diagonal positiva, R W, U. Se eu multiplicar a esquerda por R W, eu vou ter R W, M, igual a H diagonal, R W, U. R é unitária, portanto, R W também é unitária. U é unitária. O produto de duas matrizes unitárias é sempre unitário. Então, eu posso fazer o seguinte, coloco RW aqui, M aqui, e vou pegar essa matriz aqui é unitária. Então, essa matriz toda é unitária. Então, o inverso dela é o Dagger dela. E isso aqui é igual a HD tio. Então, o que a gente mostrou com isso? A gente mostrou que essa matriz complexa, ela tem à esquerda uma transformação unitária e à direita tem outra transformação unitária. Então, uma transformação unitária à esquerda, uma transformação unitária à direita, tornou essa matriz diagonal positiva. Então, isso que é o chamado teorema da transformação biunitária, né?
eu pego uma matriz complexa, que não tem autovalor em zero, que não tem determinante zero, e aí consigo fazer isso, consigo fazer essa transformação. Tem uma transformação unitária, vamos chamar de 1 pela esquerda. Isso aqui vai fazer o papel do 1, é uma transformação unitária. A minha matriz M complexa, e pego uma transformação unitária, o 2 à direita. Duas transformações unitárias distintas me trouxeram essa matriz de uma forma diagonal positiva. Então, esse é o teorema das transformações unitárias. Por que isso vai ser importante? Então, isso aqui, então, são esses dois resultados da álgebra matricial. Uma matriz complexa pode ser trazida para uma diagonal positiva por duas transformações unitárias, e essa mesma matriz complexa pode sempre ser escrita como sendo uma matriz hermitiana positiva vezes uma matriz unitária. Essa matriz hermitiana, ela vai fazer o papel justamente do modo de dizer. Eu estou escrevendo aqui, a generalização matricial é um número complexo, é o módulo, que é um número real, vezes uma fase. Então, esse módulo, que é um número real positivo, é uma matriz hermitiana positivo definida. Essa matriz aqui tem autovalores positivos, né? Quer dizer, R, quer dizer, H pode ser levada para a forma diagonal positiva por uma transformação unitária. Não basta ser hermitiano, é hermitiano positivo definido. Então, é a generalização dessa relação do ponto de vista das matrizes. E esse resultado aqui imediatamente me trouxe para essa diagonalização positiva perfeita. Então, finalizado isso, vamos voltar aqui para as nossas matrizes de massa. Então, fechado esse parênteses, fechamos o parênteses. Vamos voltar então aqui para o nosso problema das matrizes de massa. Então, no setor branco, então no setor do P, então nós temos a matriz de massa MP, vai dar massa para os quartos superiores. Então nós escrevemos essa matriz como sendo a matriz Y. Agora estou usando a matriz sem índice matricial, sem índice de linha e coluna, vezes V. Então, V é o valor, né, do Higgs, é uma constante. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é dizer o seguinte: então, essa matriz estava como? Como é que ela apareceu? Ela apareceu assim: nós tínhamos os quartos, né, P left barrado, índice I, aí tínhamos aqui a matriz YP, e aqui os quartos P right. Estou agora omitindo os índices de família. Na verdade, eu tinha isso aqui: I, J, J. Isso que eu tinha. Né? Estou esquecendo do V. Né? Eu posso, se quiser, incorporar esse V aqui, porque tudo vai ser multiplicado por V. Para a gente agora o V não é importante. Tudo está multiplicado por V. A massa é isso aqui vezes V. Então tem um V sempre aqui. Bom, vamos tirar o índice aqui. Agora, o que a gente aprendeu? Que essa matriz aqui é uma matriz complexa. Então, se ela é uma matriz complexa, existem duas transformações unitárias que vão fazer esse trabalho aqui para nós. Então, eu posso escrever essa matriz complexa da seguinte maneira: é como se eu tivesse M, vai ter uma transformação unitária U1 unitária, H diagonal e U2 unitária, onde essa matriz é positiva. Então eu posso escrever essa matriz aqui com duas transformações unitárias distintas, né? Como essas transformações aqui são unitárias, né? Tanto faz eu botar U como dado, eu poderia colocar, por exemplo, algo desse tipo assim. Vamos ver que se eu colocar aqui. Eu poderia escrever assim: como isso aqui é unitário e essa é unitária, nada me impede de definir isso aqui, colocando esse dado aqui. Se o 2 é unitário, o dado 2 é unitário.
Então eu poderia definir isso aqui, mas não precisa também. Se quiser, eu posso deixar assim. Bom, então vamos substituir a nossa matriz YB. Eu posso fazer essa relação. Transformação unitária, HD, transformação unitária. Então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte. PL barrado, né? Eu vou escrever essa transformação aqui usando, vamos colocar assim, o T, vamos colocar assim, o T1 tag. Aí vou colocar aqui uma matriz positiva, vai ficar aqui uma matriz, vamos chamar assim de Y tio P, que é a forma diagonal positiva, isso aqui. E vamos colocar aqui a matriz do T2. Tag T-right. Imagem conjugada emitiana. Muito bem. Então, o que a gente pode ver é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Então nós definimos, né, essa matriz aqui, isso, T-left. Então a gente pode fazer isso, a gente pode redefinir então, né, os nossos quartos. Eu vou redefinir esse quarto aqui, então vai ficar assim. Eu vou incorporar esse V aqui, isso aqui é uma matriz. Agora, tudo isso aqui, essa matriz aqui é diagonal e positiva. Então, vamos incorporar esse V aqui, né? Vamos chamar isso aqui de matriz de massa. Então, eu vou ter o seguinte, eu posso definir isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, PL barrado o T1 dada, eu vou chamar de PL tio barrado. Ou seja, agora eu estou indo para uma nova base, né, que essa aqui é a base, quer dizer, isso aqui são os quartos na forma não diagonal, agora eu estou indo para a base que esse bilinear se torna diagonal. Então eu vou redefinir essa família aqui. Eu vou juntar isso aqui com isso aqui, vou dizer que eu vou ter P, L, tio barrado, aí vão ter essa matriz aqui diagonal, Y, tio, P, V, vai fazer o papel de uma massa, uma matriz de massa diagonal, e aqui nós vamos ter o P, right, tio. Vou definir o 2P, tag, que é a matriz unitária, vezes P right, eu vou definir como sendo o P right 2. Então agora eu fui para uma base onde eu tenho tudo aqui é diagonal. Então não tem mais mistura de família aqui, eu tenho o quarto P, esses quartos aqui são na forma diagonal. Lembrem-se que as interações de gauge não misturam famílias. Então, lá atrás, voltando para as interações de gauge, elas não misturam famílias. Então, essa diagonalização aqui, ela automaticamente, essa diagonalização aqui, essas matrizes aqui, se eu voltar lá nos acoplamentos de gauge, tudo fica igual. Por quê? Porque os acoplamentos de gauge, eles são diagonais nas famílias. Então, eu quando colocar, substituir isso aqui lá, eu não vou mexer nos acoplamentos de gauge. Eu estou redefinindo os meus quartos sem mexer nos acoplamentos de gauge, porque eles são diagonal. Então, essa matriz aqui, quer dizer, quando eu redefinir esse quarto aqui, e lá, e outra coisa, os acoplamentos de gauge não misturam left com right. É só left, os acoplamentos de gauge é só left com left, ou só right com right. Os acoplamentos de gauge não misturam binariedade. Então, lá nos acoplamentos de gauge, essa matriz vai se cancelar com essa mesma, e essa vai se cancelar com essa mesma. Então, quando eu faço essas redefinições para atender os acoplamentos de Yukawa e diagonalizar a matriz de massa, eu não mexo
Eu não altero os acoplamentos de gauge. Essas matrizes aqui, automaticamente, eu posso escrever os acoplamentos de gauge já direto em função de petil e petil. Porque não tem uma mistura left e right nos acoplamentos de gauge. Portanto, essa matriz não vai interferir com essa. Vai aparecer o 1 dada com 1 e o 2 dada com 2. Então, eu não altero os acoplamentos de gauge e estou diagonalizando a matriz de massa. Isso aqui foi feito para o setor P, né? E depois a gente tem que ver que as correntes, né? As correntes de gauge, elas vão misturar, não vão misturar as espiralidades, mas vão misturar o P com N, as correntes carregadas. Então, só vou guardar isso aqui, deixa eu resumir isso aqui, que a gente vai precisar. Então, o que a gente fez foi redefinir, né? Então, é como se a gente fizesse isso aqui, né? Na verdade, eu vou redefinir. P left, então foi isso, eu peguei P left. P left barrado. Matriz unitária, o P1. Eu chamei isso aqui no meu P left tio barrado. E depois a matriz unitária, o P2. Na coluna do P right, eu chamei de right tio. E aí a nossa matriz de massa, os nossos termos de massa, então agora eu tenho os quartos físicos, que são uma mistura, né? Vou diagonalizar, então meus quartos físicos são P, quarto superior, left, tio, errado. Aqui a massa, então Y, P, tio V, então que é uma matriz diagonal e positiva, e aqui P vai tio, claro, mais o conjugado inicial. Então isso aqui foi a massa, né? Meu. Então eu redefino os quartos superiores. Esse termo ali é diagonal, né? Esse termo é completamente diagonal e positivo. Diagonal e positivo. Então nós redefinimos sem misturar, né? Quer dizer, sem misturar a espiralidade nos acoplamentos de gauge, não misturo, então eu não altero os acoplamentos de gauge. É só, na verdade, mexemos, só redefinimos isso nos acoplamentos de tal. Agora vamos fazer a mesma coisa no setor left. No setor left, no setor N, né? No setor N nós tínhamos, vamos fazer a mesma coisa desse lado. No setor N, nós tínhamos V, aí tínhamos o quarto N, left, estou botando em forma matricial. A matriz YN, os acoplamentos de Cauchy, e a matriz N right. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou escrever essa matriz dessa forma aqui, só que agora com transformações unitárias no setor N. Então vamos ter V, aí vai ficar N, left, errado. Vamos escrever aqui, então aqui vai ficar U, N, 1, Itália. Aí aqui vai ficar Y, N, tio. Então essa matriz aqui é diagonal e positiva. Aí aqui U, N, 2, N, right, mais hermitiano conjugado. E aí nós vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer redefinições. Vamos chamar, aqui eu não sei, eu chamei de idade, né? Estamos apagando aqui, era idade, né? Aqui, ó. Então, eu agora vou redefinir da mesma forma, vou ter N, barra inferior, left, barrado, U, N, 1. Aqui é data. Eu estou esquecendo, aqui é data, tá? Máquina igual a N, left, to, data. Definir isso aqui. E
Eu perdi o Dagger aqui, mas eu acho que aqui tinha um Dagger também. E aqui também tem um Dagger. Aqui eu apaguei a expressão lá, mas tudo vem com Dagger dos dois lados. Aqui a gente tinha feito o 1 e o 2. Quando eu inverti, fica o 1 Dagger e o 2 Dagger. Então tem um Dagger aqui, tem um Dagger aqui, tem um Dagger aqui. E aí a mesma coisa aqui. N2 Dagger. N right vai dar, então, para nós, o N right 2. E aí a matriz de massa vai ficar N left 2 barrado. Aí a matriz de massa positiva do setor N, YN, 2, vezes V, e N right 2 mais o conjugado invertiano. Então está lá. Então fizemos todas as definições. Então nós temos agora os quartos que não são mais autoestados de Gauge, mas são autoestados de massa. Então todos esses quartos aí são os quartos que têm massas bem definidas. Para nós, no final, é importante definir as partículas, né? Até porque também eles eram autoestados de Gauge do SO2 ou do 1. Mas essas simetrias foram quebradas. Então, para nós é mais interessante ter esses quartos como autoestados de massa, porque toda partícula física tem que ter massa bem definida. Então, chegamos a isso aqui. Da mesma forma, né, lá no setor N, os acoplamentos de Gauge, né, do N, são os acoplamentos N com N, não misturam famílias. Mas agora, nós vimos que nos acoplamentos de Gauge, se a gente se lembrar bem, a gente tinha essa estrutura aqui. Vamos botar assim. P left barrado. São os acoplamentos de Gauge agora. Né? Então, P left barrado, né? Aí colocávamos aqui a matriz de SO2. Né? Matriz de SO2 que a gente colocava aqui, ela tinha aqui era o setor neutro. Então, se eu pegava SO2, né? E aqui tinha o GN3. Estou esquecendo o gama mi aqui também, né? Aí aqui tinha o BN3 e aqui menos GBN3. E aí aqui nós temos o W+, e o WB menos. E aí aqui nós tínhamos P left N. Então lembrando que os acoplamentos neutros, eles não misturam, é P com P, N com N. Então os acoplamentos neutros, P com P, tudo left, e depois tudo right. Os acoplamentos não misturam a parte left com a parte right. E os acoplamentos neutros não misturam o P com o N. Então as matrizes 1P, 1,2P, essas matrizes nunca se misturam nesses acoplamentos neutros. Mas agora eu vou pegar o acoplamento carregado. P left barrado, gama mi. Aí aqui eu tenho W, mi mais. E aqui eu vou ter N left. Então as correntes de Gauge carregadas, portanto são correntes left, left, right, right, elas misturam P com N. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos lembrar o seguinte, qual é o impacto? Quer dizer, então a pergunta agora é, qual é o impacto? O impacto destas redefinições dos campos dos quartos, né? Dessas redefinições dos campos dos quartos, né? Então a redefinição foi feita por quê? Por conta da diagonalização das massas, né? Da diagonalização das matrizes de massa. Então, o impacto dessas redefinições, né, dos campos dos quartos, né, que foi feito por conta da diagonalização das matrizes de massa,
Então, o impacto sobre as correntes de Deus. Só que as correntes neutras, elas misturam P-left com P-left, N-left com N-left, ou P-right com P-right, N-right com N-right. Então, as correntes neutras, elas não misturam diferentes matrizes, né? Essas matrizes todas se cancelam nos acoplamentos neutros. Mas nos acoplamentos carregados, por exemplo, esse acoplamento aqui, né? Então, que deu para nós G, P, botando aqui então, P left, barrado I, os acoplamentos que são diagonais, né? Gama Mi, N, left, I, W, Mi mais. Tá? Então, esses acoplamentos aqui, eles estão misturando P left com N left. Então, quando eu refizer essa redefinição, o P left e o N left vão se misturar. Então, o que eu botei aqui vai ser o seguinte: nos acoplamentos de gays, tanto o W de mais como o W de menos, não importa, mas o hermitiano conjugado, eu vou ter que agora, quando eu fiz essas redefinições, eu substituí essas redefinições nos acoplamentos de gays. Lá nos acoplamentos neutros não vai ter problema nenhum, as matrizes todas vão se cancelar, mas nos acoplamentos carregados vai ficar o seguinte: vamos escrever quem é essa matriz P left. Então, eu agora vou fazer o seguinte: vou multiplicar isso aqui à direita por um P1. Então vai ficar P left, ó, o seguinte: de lá a gente vai ter o seguinte: P left barrado vai ser P til, P left til, barrado, U, P, 1, multipliquei à direita por U, P1. Tá? Então, já sei quem é esse cara aqui. Tá aqui. Agora, quem é o N left? O N left, I. O N left está aqui. Vamos primeiro fazer o seguinte, vamos botar. Quem é o N left barrado? N left barrado, está aqui. Vai ser N left til barrado, o N1. Mas eu não quero o N left barrado, eu quero o N left. Então vamos barrar essa relação. Quando eu barro essa relação, vai ficar N left. Quando eu barro, eu tiro o conjugado hermitiano, então vai ficar U, N1, dagger. Barrar é tirar o conjugado hermitiano, que eu vou tirar aqui e aqui, né? Então tirar o conjugado hermitiano, tirar o barrado, tirar o barrado disso, vai ficar aqui N left til, e tirar o barrado disso, gama zero passa por vai ficar soldado. Então isso aqui é o inverso dessa relação. O inverso não, a forma não barrada dessa equação. Aqui é o conjugado de Dirac e aqui é o natural. Então eu vou substituir aqui agora no acoplamento carregado. Vai ficar G. Agora, P left I, tá aqui, P left I barrado, vai ser P left til barrado J, U, P, 1, matriz U, P1, J, I. Aqui. Gama Mi. Tá? Essa matriz comum. Isso aqui é a matriz de S3, isso aqui é a matriz da álgebra de Pi. NNI vai ficar U, N, 1. Dagger, elemento IK, N, L, til K. E aqui, W, Mi, mais. Tá. Então, essa matriz aqui vai se juntar com essa aqui. Então, a gente vai ter a seguinte estrutura: G, P,
L tio amarrado. Aí aqui, essa matriz aqui se junta com ela, vai ter o produto dessa matriz unitária por essa matriz unitária, vai ficar JI e K. Então isso aqui vai ser uma matriz unitária no final do dia. Eu posso chamar essa matriz aqui de matriz S. Vai ficar aqui gama Mi, S, essa matriz aqui, N, L tio, W, mais Mi, mais hermitiano conjugado. Então, eu juntei essas duas matrizes hermitianas, que agora, se fossem os acoplamentos neutros, P com P, N com N, left ou right, não importa, a matriz que apareceria aqui seria a mesma que apareceria aqui, então se cancelaria. Mas aqui não, entra P e N, então são matrizes diferentes, elas não se cancelam. O produto de duas matrizes unitárias é uma terceira matriz unitária. Então, nos acoplamentos carregados, vai aparecer uma matriz unitária. Então eu vou ter uma matriz de acoplamentos aqui, que vai me acoplar o quarto I com o quarto J com o quarto K. Aqui eu tenho J, aqui eu tenho JK e aqui eu tenho K. Então eu tenho uma matriz então no setor de correntes carregadas, das correntes carregadas dos quartos, não dos vectores, dos quartos, eu tenho uma matriz unitária. Portanto, eu estou introduzindo parâmetros aqui. Essa aqui é uma matriz unitária 3×3. Toda matriz unitária 3×3 tem 9 parâmetros reais. Matriz unitária 3×3 tem 9 parâmetros reais. Agora, vamos pensar o seguinte, Então, deixa eu pensar só uma coisinha. Essa matriz S aqui, ela vai estar atuando no setor dos quartos inferiores, que é como eu quero misturar, eu quero reproduzir aqui cabígua. Essa matriz aqui vai estar misturando os quartos inferiores, vai estar generalizando o cabígua. O cabígua era 2×2. E a matriz unitária 3×3 aqui vai estar misturando os 3 quartos inferiores. E então eu tenho uma matriz com 9 parâmetros reais. Só que é uma matriz unitária, com 9 parâmetros reais. Dentro de uma matriz unitária 3×3, eu tenho a matriz SO3. SO3 é um subgrupo de U3. E SO3 são 3 ângulos de rotação. Então, eu tenho aqui dentro, essa matriz aqui tem 9 parâmetros reais. São complexos, desculpa, são parâmetros reais. 3 são ângulos de rotação. Então, sobram 6. Então, aqui eu tenho dessas 9 parâmetros, eu tenho 3 ângulos de rotação, 3 ângulos de Euler, porque pertencem a SO3, e aí tem outros 6 números complexos. Mas, como essas matrizes aqui são reais, quer dizer, como esses parâmetros são reais, os 6 parâmetros reais que me sobram são 6 fases. Então, eu tenho 3 ângulos de Euler e 6 fases. Estão contidas aqui. Então, só para finalizar aqui, vamos escrever isso aqui agora. Então, a gente acabou já, isso aqui já não posso apagar. Então, o que foi importante para nós foi que, com a redefinição dos quartos com massas bem definidas, agora eu saí da representação de quartos que são autoestados de Gauge, SO2 ou 1, passei para quartos que são autoestados da matriz de massa. O impacto imediato, quer dizer, o impacto importante foi das correntes carregadas, porque as correntes carregadas vão trazer uma matriz aqui complexa, e essa matriz complexa vai trazer, então, números complexos, em princípio, para os acoplamentos. O hamiltoniano é real, porque eu estou somando o hermitiano conjugado, mas aqui eu vou ter parâmetros de acoplamento que não são reais. E a gente vê que esse parâmetro de acoplamento, então, por ser uma matriz unitária, ela tem 3 ângulos de Euler e uma fase. Só para lembrar o seguinte, só para a gente pensar, vamos fazer o caso 3, que é maior, mas fazendo o caso 2, já dá para a gente perceber. Uma matriz U2 é uma matriz unitária. Então, ela é uma matriz unitária, ela tem essa estrutura. U W é igual a identidade. Então, toda matriz unitária, vou tirar o determinante de ambos os lados, o módulo do determinante de uma matriz unitária é 1. Portanto, o determinante de uma matriz unitária é uma fase. Posso escrever como sendo L vaga em L.
Determinante da matriz unitária. Vamos pegar uma matriz unitária 2 por 2, bem geral. Normal, geral. A, B, C, D. Essa matriz é unitária. Então vamos tirar o conjugado hermitiano dela. O conjugado hermitiano dela tem que ser o inverso. O conjugado hermitiano vai ficar A está, C está, D está, D está. Tirei o conjugado hermitiano. Eu transpus e conjuguei. Mas isso vai ter que ser igual ao inverso. O inverso é 1 sobre o determinante AD menos BC. E aí, o inverso. Boto D aqui, menos B, menos C, A. AD menos BC, menos AD mais menos AD, AD menos BA, CD menos BC, e aqui AD menos. Então, essa matriz aqui inverte essa. Isso aqui é uma fase determinante. Então, eu posso escrever isso aqui é o DAG igual a U menos 1. Isso aqui é U menos 1. Então, eu estou tirando o seguinte. Esse determinante aqui, ó, AD menos BC é o determinante, é uma fase. Então, eu vou chamar isso aqui de E elevado a θ. Então, isso tudo aqui é um E a menos θ. Então, eu vou poder escrever o seguinte. A estar vai ser E a menos θ vezes D. Isso aqui tem que ser igual a isso. C estar é a menos θ vezes D, o sinal menos. B estar vai ser menos a menos θ vezes C. Que é a mesma relação que está aqui. C estar e θ para cá, tá certo. E depois a outra relação é o complexo conjugado dessa. D está, tá legal. Então a gente tirou essa. Hã? Esse E elevado a θ? Esse E elevado a θ vem daqui. O determinante de uma matriz unitária é uma fase. O determinante tem módulo 1. E aí, isso que está aparecendo aqui, quando eu inverto, é o determinante. É o E elevado a θ. Então, isso que está no denominador fica E a menos θ. Então, o que a gente mostra é o seguinte, que o D, posso escrever o D como sendo E a θ a estar. E o B e o C é menos E a θ B estar. Então, eu já posso melhorar a minha matriz unitária colocando ela dessa forma. U vai ser A, D, C é menos E a θ B estar. E D é E a θ a estar. Então, já ficou dessa forma a matriz 2 por 2, né? U2, perdão. Agora, A e B são números complexos, então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Módulo de A, e aí aqui uma fase é elevado a I alfa. Módulo de B, uma fase é a I beta. Aí aqui eu vou escrever D estar é módulo de B, aí vai ficar menos aqui, e aí vai ficar E a I θ vezes E a menos I beta, vai ficar E elevado a I θ menos beta. Estou substituindo aqui o B estar. E aqui vai ficar A estar, vai ficar módulo de A, e vai ficar E a I alfa, θ menos alfa. É elevado a I θ menos alfa. Se eu tirar o determinante, né? Então vai ficar. E aí eu posso ver o seguinte: esses números complexos aqui, eu posso chamar módulo de A de cosseno de θ. Então eu posso dizer isso aqui vai ficar o seguinte: cosseno de θ vai ficar E elevado a I alfa cosseno de θ. Seno de θ elevado a I beta seno de θ. Isso.
Perdão, eu estou chamando, estou fazendo confusão, porque eu estou chamando θ, aquele que é a primeira velocidade. Vou chamar aqui então do Qi, ângulo de rotação Qi, cosseno, seno. Aí aqui, menos seno de menos. Agora, θ, então eu vou ter alfa, beta e θ. Né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso, se quiser, eu tenho alfa, beta e θ. Tenho 3 fases. Eu poderia fazer o seguinte, definir E elevado a alfa, E elevado a, posso fazer o seguinte, θ menos beta, é uma fase, θ menos alfa é outra fase, tá? Isso, né? Então eu tenho, eu posso botar assim, né? Vou até escrever assim, menos seno de Qi. E aí eu vou ter E e beta, E a menos e beta. E aqui é a mesma coisa, vou escrever módulo de A, vai ficar cosseno de Qi, E e beta, E menos e alfa. Então apareceram 3 fases, a fase alfa, a fase beta, a fase θ e o ângulo Qi. Então a matriz U2, ela pode ser escrita em termos de um ângulo de rotação, por quê? Porque SU2 está dentro de U2, e SU2 é um grupo de rotação, cosseno, seno, menos seno, cosseno. E aí sobram 3 fases, porque o grupo U2 tem 4 parâmetros reais, e não 3 como é SU2, não é SU2, é U2. Então eu tenho um ângulo e 3 fases. Aqui vai ser a mesma coisa, porque é uma matriz U3. Só que em vez de ter um ângulo, são 3 ângulos de Euler e 6 fases. Mas por que eu cheguei quando eu disse que você está aqui na matriz? Aí eu entendi. Aí eu falei, esse número é complexo. Então eu vou escrever esse número como sendo o módulo dele é uma fase. Representação polar desse A. Representação por B. Módulo de B vezes uma fase. Estou escrevendo esse número complexo desse módulo aqui. E estou escrevendo esse número complexo desse módulo aqui. Aí quando eu venho aqui para baixo, eu vou substituir esse D por módulo de B E menos I beta. Então vai ficar E elevado a I θ vezes E menos I beta. E aqui embaixo vai ficar módulo de A, que o A está nesse módulo de A, E menos I alfa. Então vai ficar θ menos alfa. Tudo bem, agora essa outra parte. Aí essa outra parte aqui é o seguinte, essa matriz aqui, se eu tirar o determinante dessa matriz, vai ficar módulo de A ao quadrado. Vamos tirar o determinante dessa matriz. Isso vezes isso. Vai ficar módulo de A ao quadrado. Aí E menos I θ, alfa vai cancelar com esse E e alfa daqui. Vai sobrar um E elevado a I θ. E agora, isso vezes isso vai ficar mais módulo de B ao quadrado. E aí, beta com beta vai cancelar, vai sobrar um E elevado a I θ. Então, meu determinante é E elevado a I θ, módulo de A ao quadrado, mais módulo de B ao quadrado. Mas o meu determinante é E elevado a I θ. Então, isso aqui tem que ser 1. Como isso aqui tem que ser 1, eu posso pegar módulo de A ao quadrado. Eu posso pegar isso aqui como sendo cosseno, seno, menos seno, cosseno. Isso aqui vai dar 1 direitinho. Então eu pego assim. Vou botar aqui, tirei o determinante, vou botar aqui. Vai ficar cosseno de Qi vezes E e alfa. Aqui vai ficar seno de Qi vezes E e beta. Aqui fica menos seno de Qi, E e beta, E a menos I beta. E aqui fica cosseno de Qi, E e beta, E a menos I alfa. Então aparece um ângulo Qi, uma fase alfa, uma fase beta e uma fase beta. Então aparecem 3 fases em um ângulo, tá certo? Então nós paramos aqui. Nós temos essa matriz. Então nós ficamos o seguinte, no setor de correntes carregadas, então, no setor, vou botar esse setor de correntes carregadas, né, dos quartos.
uma matriz de acoplamento GS. Aparece que é uma matriz. Então, na verdade, eu estou fazendo isso. Eu vou estar misturando os quartos inferiores. É como se eu definisse três famílias assim. A família 1, e aí eu vou ter essa matriz atuando nos quartos inferiores. Vou botar essa família 1. Então vou botar assim 1. E aí, esse N aqui vai estar atuando, esse S aqui vai estar atuando nos quartos inferiores, que eu chamei de N. Então é como se eu tivesse assim 1, aí é que eu tivesse S1, 1D, mais S1, 2S, mais S1, 3D. Aí eu vou ter o quarto C. Aí vamos ter aqui S2, né? Isso aqui eu vou ter S, isso vai estar a matriz S1, né? Tá certo? Vou estar misturando S2, 1. Então agora vai ser, tá certo. Isso aqui está me dizendo família, né? Então eu tenho família 1, aí vai misturar os 3. Família 2 vai misturar os 3. Então agora eu tenho aqui S2, 1, D. Claro, na verdade é tudo tio. É tudo tio. E são esses quartos aqui. E aí S2, 2. S tio. S2, 3. D tio. E depois a terceira família. Então isso aqui, esse S aqui está atuando para misturar, né, os quartos inferiores. Então ele vai misturar os 3 quartos inferiores, não vai mexer nos quartos inferiores. E aqui eu vou ter metil, aí vamos ter S 3, 1 metil, mais S 3, 2 S-til, mais S 3, 3 B-til. Então essa é a ideia. Então nós temos essa estrutura agora de família, porque o S misturou os quartos inferiores. E as correntes carregadas, né, elas vão estar acoplando sempre um quarto daqui com essa família aqui, o outro quarto com essa família. Então, para nós, né, os quartos inferiores físicos são esses aqui. Mas ainda tem um problema, uma sutileza que a gente pode ver. Essa matriz S é uma matriz unitária. Ela tem, então, 6 fases dentro dela. Nós podemos fazer o seguinte, né? Então, essa matriz aí já foi. Então, eu não tenho aqui, mas vocês podem consultar lá o PDG e podem ver a estrutura dessas matrizes aqui. O que se consegue fazer, aí a gente pode entender por quê. A gente pode reduzir essa matriz S, que tem 3 ângulos e 6 fases. Então, na verdade, ela vai ter 3 ângulos, né? Então, a gente vai, 3 parâmetros são angulares, que a gente pode escrever, então, em função de senos e cossenos desses 3 ângulos. Como a gente fez ali. Ali a gente tem um ângulo e a gente escreveu em função de senos e cossenos. E tem 6 fases. Essas fases vão poder, algumas delas, desaparecer. Vamos explicar como. Elas vão ser reincorporadas na definição dos quartos. Por exemplo, esse número aqui é um número complexo, S11. Então eu poderia escrever S1 da seguinte maneira: a parte real dele é o 1 vezes uma fase que ele tem, vamos chamar de alfa 1 e alfa 1. Então eu posso pegar esse S11 e escrever dessa forma: real e fase. Aí eu pego essa fase aqui, posso fatorar ela aqui fora. É aí alfa 1. E aí, essa fase é aí alfa 1, eu posso trazer para cá. E claro, aqui vai ficar um E a menos I alfa 1
e aqui vai ficar um E a menos e alfa 2. Então, só relembrando o que eu fiz, eu vou explicitar esse número aqui, complexo, dessa forma. E vou pegar essa fase aqui, vou trazer aqui para fora, vou fatorar essa fase. Então, aqui vai ficar R com 1. Quando eu fatorar essa fase aqui para fora, eu vou estar, na verdade, eu posso redefinir, vamos dizer assim, eu posso fazer o seguinte, eu posso botar esse E elevado em alfa, fazer assim, desculpa, vou botar aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, S1, só para explicar melhor, S1 útil. Então, esse número complexo aqui, eu posso escrever como sendo R11 é aí alfa 1, vamos chamar de alfa 1. Então, aparece essa fase aqui. Eu vou deixar esse número real aqui e vou fazer o seguinte, vou redefinir, posso, de tal maneira, esse quarto aqui, o quarto superior, vamos voltar aqui um instantinho, lá nos acoplamentos de gate, né, esse quarto superior, nos acoplamentos carregados, nós vamos ter essa mistura, isso. Mas vamos pensar o seguinte, eu posso então redefinir esse cara aqui da seguinte maneira. Eu posso dizer que esse meu util, na verdade, é um util, é aí alfa 1. Eu posso redefinir esse campo aqui, por quê? Porque esse campo aqui, lá no termo de energia, no termo de interação de corrente neutra, isso não vai alterar. Esse campo aqui, ele só se mistura com esses caras aqui de baixo, na parte de corrente carregada. Então eu posso redefinir esse campo aqui sem problema, redefino isso aqui, e esse número complexo aqui, eu posso reescrever ele também dessa seguinte maneira. Ele tem a parte real dele, tem a parte complexa dele, e eu posso fatorar dessa fase dele aqui, eu posso fatorar esse E elevado a alfa 1. Então, o que eu estou fazendo com isso? Só para ter ideia. Eu transformo esse número no número real. R com 1. Aqui é o quarto D. Deixo o quarto D como está. E aí, redefini o quarto superior e incorporei essa fase. É como se eu tivesse fatorado aqui um E elevado a alfa, né? E esse número complexo aqui, ele é definido sempre a menos de uma fase. Então aqui ficou agora um S1', um S3'. Aí eu redefini esse meu quarto aqui. Então é como se eu tivesse fatorado todo esse E elevado a alfa. Eu disse que esse cara aqui é um util E elevado a alfa 1, que era esse E elevado a alfa 1 daqui, que era o que estava aqui, que era o que estava aqui. Então eu redefino tudo a menos desse E elevado a alfa 1. Faço a mesma coisa aqui. Isso aqui vai virar um R21. E aqui, eu vou redefinir isso aqui. Isso aqui vai ficar um R31. E eu vou redefinir o quarto aqui. Então, eu redefini os quartos superiores, U, C e S. Com isso, eu já perdi uma fase, 2 fases, 3 fases. Eu perdi 3 fases. Fiquei com 3 fases agora. Agora, nessas 3 fases, eu posso, se quiser, usar uma fase para me redefinir esse quarto aqui, redefino o quarto S e redefino o quarto D, usando mais 2 fases. Me sobra então uma fase. Então, com uma fase eu já não posso mais fazer nada, porque no momento que eu redefinir o quarto S e o quarto D aqui, vão me sobrar parâmetros. Então, nós vamos ter 3 ângulos no final de tudo. Nós vamos ter 3 ângulos e uma fase. Então, por redefinição dos quartos, dos campos, eu tenho 6 campos de quartos. Essas 5 fases são redefinidas aqui, na redefinição do quarto U, do C, do D, do S e do D. Só não redefino o quarto D. Então, eu redefino o S e o B, o U, o C e o D, e o D. Sobra então o quarto D e uma fase, né? Que eu não vou mexer. Então, nas correntes carregadas, nos acoplamentos carregados, vai aparecer uma fase. Bom, vamos escrever como é que fica isso.
Então teria um acoplamento assim, vou botar só a estrutura. Teria uma constante de acoplamento G, uma fase, que eu posso chamar, sei lá, de uma elevada e beta, e aí teria isso, um quarto, vamos dizer assim, Q barrado, né? Q left, aí vou dar outra notação, vamos chamar, um quarto qualquer, Q left barrado, matriz gama mi, aqui um outro quarto, vou chamar de Q maiúsculo, e aqui a matriz, mandando a corrente, o polo vetorial carregado. Então nós ficamos com essa estrutura, quer dizer, isso aqui, a matriz de Kamibo, Kobayashi, Maskawa, que é essa matriz S, ela vai me deixar nos acoplamentos uma fase. Então, mas o lagrangiano continua sendo real, porque eu estou sempre somando o conjugado complexo, é porque eu estou deixando de fazer isso. O lagrangiano continua real, mas aparece uma fase aqui. Vamos fazer a transformação de paridade aqui. Quando eu faço transformação de paridade nos quadros, aparece o gama zero, transformação de paridade, isso aqui é invariante de paridade. Mas vamos fazer uma transformação de conjugação de carga. Quando nós pegamos Q left barrado, gama mi, Q left, já aprendemos isso aí nos nossos cursos de equação de Dirac, e tiramos o conjugado de carga desse condensado, o conjugado de carga desse condensado me dá menos Q left C barrado, vamos fazer aqui o seguinte, gama mi, deixa eu fazer o seguinte, vou botar aqui, só para a gente se lembrar rapidamente. Quando a gente tem, por exemplo, um condensado feito, vamos dizer, psi barrado, gama mi, qui. Vamos tirar o conjugado de carga disso. Então, como é que a gente tira o conjugado de carga disso? A gente pensa assim, vamos pensar, psi barrado, lembrando aí lá dos nossos estudos de equação de Dirac, a gente pega isso aqui. Lembrando que isso aqui é um número no espaço espinorial. Do ponto de vista dos espinores, isso aqui é um quadrivetor no espaço do Minkowski, mas é um número, são 4 números distintos no espaço espinorial. Então, o transposto disso é ele mesmo, psi barrado, gama mi, qui. Agora vamos lembrar, esses términos aqui são anticomutantes. Então vamos tirar o transposto, vai ficar menos qui transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Aí a gente começa a colocar aqui as matrizes de conjugação de carga, C é menos 1C, C é menos 1C. Menos qui transposto C é menos 1 é o que a gente já sabe, é o qui conjugado de carga barrado. C gama mi transposto C é menos 1 é menos gama mi. E C psi barrado transposto é o psi conjugado de carga. Então quando eu conjugo de carga, né? Então quando a gente faz conjugado de carga, a gente troca essa ordem aí. Peraí, só uma coisinha disso. Então, se essas matérias, isso aqui, beleza. Então, isso aqui, conjugado de carga, troca sempre essa ordem aqui, na geral. Perfeito. Então, isso. Então, eu posso dizer, então, o conjugado de carga disso aqui é menos que C barrado, gama mi, psi C. Esse é o conjugado de carga desse cara aí. Agora, só lembrando uma outra, vou só apagar isso aqui. Então, só para lembrar, o conjugado de carga é isso aqui. Menos que C barrado, gama mi, psi C. Perfeito. Essa aí foi a operação de conjugação de carga. Agora vamos lembrar da seguinte estrutura também. Quando eu tenho psi barrado, gama mi, qui, então, tá certo. Eu acho que o máximo que eu posso dizer é isso aqui, é a transformação de conjugação de carga desse cara. Ah, tá certo. Quando eu pegar conjugado hermitiano desse cara aqui, para fazer isso aqui ficar real, quem é o conjugado hermitiano desse cara é G, é elevado a menos I beta, e aí vai ficar Q left barrado, gama mi, Q left. Esse é o conjugado hermitiano. Então, quando eu fizer agora uma transformação de conjugação de carga, a transformação de conjugação de carga
ela é uma operação complexa. Então ela vai mexer nesse acoplamento, ela vai me dar G é menos I beta. E aí vai me dar, esse cara aqui vai ficar menos, aí o conjugado de carga desse cara aqui vai ficar menos que left C barrado gama mi que left C. E o W mi mais vai ficar o W conjugado. Vai ficar o W mi mais, vai ficar o W mi menos. E esse cara aqui vai ficar menos G E beta. E aí nós vamos ter assim, que left C barrado gama mi que left C. E aí vamos ter aqui, se esse cara aqui era, como a gente estava vendo, aqui era P e aqui era N, aqui era W mais, então aqui vai aparecer o W menos. E aqui vai ser o contrário, aqui vai aparecer o W menos. Então aqui vai aparecer o W mais. Então a transformação de conjugação de carga, como nós estamos vendo, está me fazendo esse cara, está me trocando esse sinal aqui, por causa da transformação de conjugação de carga aqui. Então, a violação de CP, quer dizer, violação de C, na verdade, conjugação de carga é violada. Né? Então, nós temos, na verdade, o P não é invariante, P não mudou, então nós temos uma violação de CP. Então, nós vamos ter violação de CP por causa dessa fase que aparece nos acoplamentos. Pode aparecer alguns acoplamentos. Então, devido à necessidade de redefinir os quartos inferiores para diagonalizar a matriz de massa e redefinir os quartos inferiores, né, para reproduzir capítulo, a gente é obrigado a conviver com aquela matriz S13, matriz 1,3, aquela nossa matriz S. Essa matriz S me deixa uma fase nos acoplamentos. E essa fase é que vai fazer com que nós não tenhamos invariância sobre C. Porque essa fase aqui, esse termo, quando eu fizer a transformação de conjugação de carga, né, eu vou ter essa. Isso aqui não é problema. A conjugação de carga troca realmente o sinal aqui disso. Mas o problema é que nós não vamos ter uma invariância. Quer dizer, aqui, a matriz conjugada de carga vai ter fase elevada em beta, e aqui vai ter fase elevada em menos beta. E quando os acoplamentos são reais, nós não temos problemas com isso, como acontece na eletromagnetismo. Nós temos Si barrado, gama mi, Si é mi, corrente eletromagnética. Quando eu faço a transformação de conjugação de carga, essa corrente aqui vai menos ela, Si C barrado, gama mi, Si C, vai ter o sinal menos, mas o fóton vai menos ele, o conjugado de carga do fóton menos ele. Então a gente recupera a simetria de conjugação de carga aqui. Aqui não, por quê? Porque nós temos uma fase. E essa fase aqui, veio para cá, é elevada a menos I beta. Então, quando eu faço a transformação de conjugação de carga, nós vamos ter essa transformação de... E essa fase aqui, que é menos I beta, ela vem nessa aqui, que é mais I beta. Então, nós quebramos a simetria de conjugação de carga, CP, na verdade, no setor de correntes carregadas dos quartos. E isso aqui foi crucial, né? Justamente foi um trabalho importante de Kobayashi e Masawa em 72. Eles, até 72, não havia o quarto C. Até 72, nós tínhamos o quarto U e o quarto D misturado com o quarto S. Tinha um cabíbulo, cosseno de teta cabíbulo, U, mais seno de teta cabíbulo, D. Ou D e S. E isso em 72. Em 69 e 70 já tinha sido previsto, mas não havia ainda o quarto C. Então, Kobayashi e Masawa trabalharam com a previsão, com a ideia de que havia realmente a previsão do quarto C. E aqui ficava menos seno teta cabíbulo D, mais cosseno teta cabíbulo S. Muito bem. E aí eles falaram, esses dois aqui, com duas famílias, apareciam a matriz U2. A matriz do cabíbulo Kobayashi e Masawa não era uma matriz 3, aparecia essa matriz U2. Mas a matriz U2, que aparece aqui na redefinição das duas famílias, é uma matriz que é U2, portanto ela tem um ângulo em 3 fases.
Mas com 4 quartos, U, C, T e S, eu consigo absorver essas 3 fases. Então, no caso 2, não sobraria fase. No caso de duas famílias de quarto, não sobraria fase. E aí não teria violação do CT. Então, o que Kabib e Kobayashi Pascal falaram é o seguinte: devido aos experimentos de Cronin e Fitch de 64, onde havia violação de CT, claro, Cronin e Fitch não viram a violação de CT nos quartos, eles viram nos métodos K0, K0 bar, havia violação de CT. Eles queriam, Kabib e Kobayashi Pascal, queriam entender a violação de CT a nível microscópico, em termos de quartos. E aí eles concluíram, com 2 quartos, eu não tenho violação de CT. Por quê? A matriz de Kabib e Kobayashi Pascal seria o 2, mas eu tendo 4 quartos, eu poderia absorver as 3 fases. Então, não sobraria fase e não violaria CT. Então, eles falaram, se eu acreditar que a teoria eletrofraca está correta e que eu tenho violação de CT já comprovada experimentalmente, o único jeito de ter violação de CT, eles previram, é se a matriz não for o 2, for uma matriz o 3, porque aí aparecem 5 fases. 5 fases e 6 quartos. E aí eu consigo, me sobra uma fase. E aí eu consigo violar CT. Então eles previram, né, em 72, por essa análise, que deveria haver uma terceira família. Porque a terceira família me daria um 3. E com o 3 me sobraria uma fase. E com essa fase sobrando, viola CT. Então, esse foi a grandeza do trabalho deles. Eles previram uma terceira família de quartos para poder garantir a violação do CT da teoria eletrofraca olhada em termos de quartos. Então, foi isso aí que deu a importância do trabalho deles. Então, é essa fase. Você pode procurar no PDG, tem lá, hoje em dia, lá no PDG, mais atualizado, vocês podem achar a estrutura da matriz de Kabib e Kobayashi Pascal, os ângulos, né, 3 ângulos de Euler e uma fase. E aí a fase está lá, essa fase já foi medida também, a gente tem ideia dessa fase. E tem os ângulos lá, os 3 ângulos de Euler já se sabe quem são esses ângulos de Euler. O ângulo de Kabib, e aparecem 2 outros ângulos, e essa fase aí. E aí essa fase é que é responsável pela violação de CT. Acho que era basicamente, né? Isso aí, porque na verdade é o seguinte, ali a gente vira a operação de conjugação de carga, né? Então, deixa eu apagar esse instantinho só. Quando eu tenho 2 famílias, vamos ver se eu tenho esse barrado, né? Aqui, então isso aqui, isso é. Posso dizer isso aqui? Conjugação de carga. Esse barrado, Epsilon barrado, gama mi, teta, tirar. Se eu pegar, quer dizer, quando a gente barra isso aqui teta barrado, gama mi, epsilon. Mas agora, isso aqui eu posso escrever como se menos epsilon c barrado, gama mi, teta c. Tá certo. Então, é só isso. Não tem necessidade de apurar mais nada. Basta com isso aqui a gente chegar à conjugação, à quebra do CT. Então, basicamente, eu diria que esses são os fatos mais relevantes, né, sobre a teoria eletrofraca. Toda essa discussão da redefinição de campos, né, é feita progressivamente. Então, só pensando o seguinte, a gente tem que sempre fazer isso. Cada redefinição que a gente fizer, a gente tem que ver se não atrapalha as coisas antigas. Mas aí é só lembrar o seguinte, no setor de correntes, as correntes não misturam, as correntes de gauge não misturam com o setor left com o setor right. Então, a gente pode ir redefinindo esses quartos sem problema, né? Lá em cima, os quartos superiores, a gente redefiniu eles também, porque os termos cinéticos deles são todos independentes.
né, as correntes neutras eles vão se cancelar e nas correntes carregadas, né, a gente joga a fase de 1 para baixo, a gente joga uma fase de baixo aqui para se redefinir esses quartos aqui sem prejudicar toda a nossa estrutura. O que é importante para nós é dizer o seguinte: os quartos que nós então percebemos como os quartos físicos são os quartos U, C e D. E aqui embaixo, na parte inferior, nós não temos um quarto D, nós não temos um quarto S e um quarto B, nós temos uma mistura. Então, quer dizer, o quarto físico D seria a matriz de Cabibbo, Kobayashi, Mascala, D, uma mistura, né? Quer dizer, na verdade não teria isso aqui, os quartos físicos para nós, né, seriam os quartos inferiores físicos D, S e B. Aqui, a matriz de Cabibbo, Kobayashi, Mascala, matriz CKM, que tem 3 ângulos e uma fase, e aqui os quartos D, S e B. Então, esses são os quartos, né? E aí, claro, o nosso quarto U, ele está acompanhado desses quartos aqui, do D-til. O nosso quarto C está acompanhado do S-til, e o nosso quarto D está acompanhado do B-til. Então, os quartos aqui de baixo são uma mistura dos 3 quartos inferiores, dos 3 quartos com carga menos intensa. Então, acho que com isso aqui, a gente tem basicamente um material que, para quem quiser agora aprofundar, estudar, mas eu acho que esses são os fatos mais salientes, né, que eu gostaria de colocar na aula, para clarear um pouco, porque nos livros é uma discussão meio fechada, meio obscura. O lugar que eu acho que onde está isso melhor é o Cheng Li. Então, se alguém pegar o Cheng Li, né, que é a teoria de Gauge, de partículas elementares, né, no Cheng Li, essa discussão está muito clara, está muito bem feita. Na minha opinião, ele só complica um pouquinho na hora de mostrar como absorve as fases. Mas a discussão está toda ali, melhor do que qualquer outro livro para estudar essa parte. Bom, então acho que a gente pode finalizar por aqui. A aula está gravada hoje, então. Está hoje? Está gravada. Graças a Deus. Até esqueci de perguntar isso no início. De novo. Obrigado. Então tá, então a gente aí.